nós vamos ver sobre a função versus ação da aeração. Aqui eu já deixei pronto um exemplo de um tanque, tá? Um exemplo, um tanque elevado, para facilitar a nossa visão, tá? Independente do tipo de tanque que é o seu. Então, aqui é o solo e o tanque é elevado. Quando você usa o soprador de superfície, tá? Vou colocar aqui aqueles de pá, ou seja, aqueles de superfície tipo chafariz, não importa o tipo de aeração, ou pode ser o Venturi, né? Nós vimos que o objetivo do soprador ou do tipo de aerador que você tem é para quebrar essa tensão superficial que existe na água, que é a resistência à pressão atmosférica. Então, ela rompe, a aeração ela rompe essa tensão e o ar consegue diluir o oxigênio na água. O que acontece? Um aerador de superfície, ele é capaz de movimentar essa água para que haja uma diluição de oxigênio aproximadamente 1,50 m de profundidade. Já nós temos aqui o soprador, tá? Tá aqui. Agora nós temos o compressores, que é para uma profundidade maior, porque ele tem mais capacidade para fazer isso aqui, ó. Movimentar. Ele tem uma capacidade maior para movimentar, apesar dos compressores ainda terem um custo mais alto do que os sopradores que nós colocamos, seja de pá, seja de superfície, seja o soprador, né, para a gente poder fazer o sistema de oxigenação, esse soprador externo, né? Então, não importa. Eu falo que de superfície é porque ele vem de fora, né? E ele é esse que vai agir aqui. Então, quando você faz uma aeração dessa forma aqui da superfície, no máximo 1,50 m de profundidade. Alguns chegam a 1,70, 1,60, que é o exato de profundidade no máximo. Então, tanques mais fundos vai ter uma camada que nós chamamos de zona morta. Os tanques mais profundos, tanque de 2 metros a mais. Por causa de quê? Porque essa movimentação não consegue chegar no fundo. Então, o que ocorre? Vira uma zona morta, ou seja, não tem uma concentração de oxigênio dissolvido. Por isso que os peixes aqui não sobrevivem, as plantas, os plânctons, até mesmo bactérias, aqui ó, nessa zona morta morrem. As bactérias aeróbicas, as anaeróbicas sobrevivem, porque elas não precisam desse oxigênio externo, tá? Então elas sobrevivem aqui, mas elas não são o nosso alvo no cultivo. O nosso alvo não são essas bactérias aqui, mas são as bactérias que estão aqui. Nós vamos falar daqui a pouquinho. Então, nessa zona morta não há diluição de oxigênio. Apenas nesse âmbito aqui. Eu apaguei e vamos reiniciar para facilitar um entendimento maior acerca disso. Como eu disse antes, nós temos aqui o nosso tanque, nós temos sistema de aeradores, né? E cada um tem a sua capacidade. Por exemplo, o soprador, ele consegue movimentar essa água aqui de uma forma ideal até 1,50 m de profundidade. Nós temos um outro equipamento, que é o compressor, que ele consegue fazer essa movimentação
em um tanque mais profundo, tá? No caso aí 1,50 m, vamos colocar aí 2 metros, até mais. Agora, qual é a diferença do soprador para o compressor, gente? O soprador, ele tem mais vazão de ar, ou seja, ele joga mais ar, mas ele tem menos capacidade de pressão para fazer movimentar a água. Por isso que ele só faz de forma ideal em torno de 1,50 m aí a 1,60 m, que é o ideal de profundidade. Agora, o compressor, ele tem menos vazão de ar, ou seja, ele joga menos ar, mas ele tem mais compressão, ou seja, ele tem mais força para movimentar um volume maior de água devido à profundidade do tanque. Então, nós temos que saber qual é o equipamento ideal, qual é o equipamento sendo o soprador ideal ou o compressor. Não é sair comprando qualquer um que o vizinho fez, o Beltrano falou. Não, existe uma matemática para isso. Ó, com o colorímetro, você vai saber, no caso aqui, a concentração do oxigênio, gente. Tá? E o que nós precisamos para cada sistema de criação de peixe é a saturação. Porque é a saturação do oxigênio que nós vamos saber qual é a real situação da qualidade da nossa água em proporção ao oxigênio que está diluído em nosso sistema. É a saturação que vai determinar como que está a qualidade da nossa água. Vocês lembram que eu falei sobre as cidades? Né? Aqui é o nível do mar, tá bom? Aqui é a cidade A, cidade B, cidade C, cada um tem uma coluna de ar de um tamanho, né? Então existe uma pressão, uma diferente da outra. Então o que que acontece? Quando você faz o colorímetro, você usa o colorímetro, você vai saber a concentração de miligramas litro. Você está entendendo? Aí, aqui, o seu aqui pode dar 6, o daqui pode dar 6, o daqui pode dar 6, ou pode dar 8, ou pode dar 11, igualzinho qualquer um, porque ele é o colorímetro. Agora, ele olha a concentração. Agora, a qualidade da água em relação à saturação, se você for fazer a matemática para saber como que está a água ideal dessa cidade, desse projeto que está no nível do mar, aí você vai comparar com esse daqui, você vai ver que tem uma diferença. Esse aqui vai estar menos do que esse, e esse menos do que esse. Por quê? Porque para se saber a real saturação ou a real qualidade da água em proporção à oxigenação, não basta apenas o colorímetro. O colorímetro é para concentração. É necessário você ter a altitude, é necessário você ter a temperatura da água, tá certo? E é necessário que você ter também o fator aqui do colorímetro, ou seja, a concentração. Porque aí você vai fazer a matemática da saturação, que é o vídeo que nós já temos aí postado, tá? Você vai imprimir as folhas, as tabelas, vai fazer esses cálculos, tá bom? Tá tudo explicado como deve ser feito, e você vai saber ali a saturação aí de oxigênio no seu sistema. Aí você fez isso lá, a sua saturação, por exemplo, ela deu menos de 60%. A sua água não é uma água boa para cultivo, não está boa em matéria de oxigenação.
Mas a saturação aqui, essa água é uma água pobre de oxigênio. O que vai acontecer? Ah, mas eu coloquei meus alevinos lá e eles estão desenvolvendo. Mas a saturação, gente, ela calcula do início ao fim do cultivo. É do primeiro dia até o último dia. Por isso nós temos que saber qual é a saturação. Porque senão em dado momento, durante o período do cultivo, vai haver falta de oxigenação. Vai mudar todos os parâmetros da água, todo o sistema. Os seus peixes vão ter atraso nas fases de desenvolvimento, não vão crescer satisfatoriamente, não vão se alimentar da forma adequada e também não vão engordar dentro do esperado, porque faltou o essencial para eles, que é o oxigênio. Então, quando você mediu lá, deu 60, então não está adequado. Se está entre 60 até 79%, veja bem, tá? Existe uma tabela. É uma água aceitável para todas as espécies. Normalmente aqui, a gente fala que até um tanque escavado é bom estar dentro dessa média, porque aí os peixes, para várias espécies, policultivo, está ótimo. Agora, nós temos a saturação quando bate de 80 aí até 120, eu gosto de falar 120, viu gente? Mas na tabela vocês vão ver lá que está em torno de 125. Mas vamos tratar até de 80 a 120 de saturação, tá bom? Aí o que acontece? Qual é essa água? Ela é uma água excelente para todas as espécies. Porque ela tem uma quantidade de oxigênio que vai atender do início até o final do seu cultivo, seja de peixe ou camarão. Então, a água ideal é quando ela está com a saturação de 80 a 120%. E não se tratando de concentração. Tem gente que fala, minha concentração está ótima, está de 8 a 11. Não tem nada a ver com saturação, não. Para saber a saturação é necessário altitude, temperatura e a concentração. Fazer a matemática e você vai fazer o cruzamento e você vai ter aí a sua saturação da sua água. Agora, veja bem, se a saturação, gente, passou de 120, já é problema, porque pode trazer, ela torna-se imprópria para o cultivo. O excesso de oxigênio também mata, tá? Pode trazer a embolia, né? Ou seja, o excesso de oxigênio, e também pode causar aquela doença, a exoftalmia, que é aquela doença onde os olhos ficam esbugalhados, né? Começa a dar um monte de bolhas debaixo da pele do peixe, próximo aos olhos, porque é o excesso de oxigênio que está ocorrendo isso, tá? Então, não é bom, porque mata os seus peixes também. Então, o seu controle é aqui, ó, de 80 a 120%. Agora, vou aproveitar esse cantinho aqui, ó. Aqui nós temos o nível de temperatura. Aqui nós temos ali no vídeo que foi postado aí o gráfico, né, da saturação, e nós temos a concentração aqui, no caso do oxigênio aqui. Aqui a concentração, aqui vai ser o nível de saturação, aqui nós já temos os cálculos, né, também aí da temperatura. Aí o que nós vamos fazer? Nós vamos cruzar essa linha aqui, ó, onde deu a concentração e onde deu aí a temperatura, nós vamos cruzar. Nesse cruzamento aqui é que nós vamos definir a saturação. Ó, se é 60, se está em torno de até de 60 a 79, ou se está de 80 a 120, ou se ultrapassou a 125. Então, assista um vídeo aí sobre a saturação, imprima as tabelas, você vai ter tudo mastigado para você então conhecer mais sobre a questão do oxigênio dissolvido na sua água e a importância da qualidade da água para o seu cultivo. Algumas pessoas perguntam qual é a interferência da salinidade na medição
da saturação da água. Quando nós trabalhamos com sistemas fechados, como o biofloc, simbiótico, que normalmente trabalha com índice de salinidade mais alta, também a criação de sistema extensivo ou semi-intensivo de camarão usando águas de maré, são águas que normalmente têm um índice de salinidade maior. Os sistemas fechados, longe do mar, nós chamamos de sistemas salinizados, que é o acréscimo do sal na água para que essa água salinizada atenda às necessidades dos peixes e também criar uma zona de conforto para as bactérias também, que são as operárias que trabalham dentro do sistema fechado. Então, quando nós vamos usar o oxímetro para fazer a medição da saturação do oxigênio, é necessário você programar, digitar a altitude, a temperatura e a salinidade da água. Por quê? Porque quanto mais alto a salinidade, menor é a quantidade de oxigênio dissolvido. Quanto mais baixa a salinidade, mais alto é o nível de oxigênio dissolvido na água. Então, quando você vai fazer um cálculo para saber a saturação do oxigênio dentro do seu sistema, e você não vai usar, no caso, a salinidade, então você, é o que nós falamos, né, da água doce. Quando se trata de uma água doce ou água salinizada, que é essa água que nós preparamos, você vai utilizar o colorímetro. Ele vai te dar qual é a concentração do oxigênio dissolvido na água. Aí você vai fazer o cálculo usando esse nível, tá, de concentração de oxigênio, a temperatura e também a altitude de onde está instalado o seu projeto. Aí você vai fazer os dados, vai preencher, vai fazer o cruzamento desses dados, tá? Para que você possa então saber qual é o percentual de saturação do seu sistema. Ou seja, saturação de oxigênio dissolvido no seu sistema. Quando você utiliza, como eu disse, o oxímetro, então você vai ter que digitar, configurar a altitude, temperatura e salinidade. Aí você vai ter com exatidão a saturação, porque ele já vai te dar automático a saturação da sua água, tá bom? Nós recomendamos o uso do oxímetro, gente. Porque é um investimento muito caro, é um equipamento ainda caro. E qualquer falta de cuidado danifica o equipamento, você vai fazer troca, a reposição de algumas peças são caríssimas. Então a gente recomenda usar o kit, que é prático, ele é funcional, você consegue administrar aí 10, 12 tanques aí com facilidade, sabe? Agora, se você quer uma criação, já tem um porte já de alta escala, alta produção, aí tudo bem, você utiliza um oxímetro, porque aí vale a pena o investimento num equipamento mais sofisticado, tá bom? Porque aí vai adiantar, vai ajudar a acelerar o processo aí, tá bom? Então fica aí a dica.